Olá, meus amigos. Deus abençoe todos. Amigos meus e amados de meu Pai Celestial. Graças a Deus. Eu estava aqui lembrando do início do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, ali na abolição e na antiga funerária. E eu lembro como se tivesse acontecido ontem, quando, com uma larga inexperiência de pregador, eu queria ganhar almas, mas não sabia como. E eu também não estava tão familiarizado com as Sagradas Escrituras. E, naquela oportunidade, a gente saía para distribuir folhetos durante o dia aliás, à noite. E pela manhã a gente ficava na igreja, abria a igreja, a aboliçãozinha, e não tinha ninguém, vazia completamente. Mas aí vinha uma senhorinha, vinha um senhorzinho, poucas pessoas, pouquíssimas. E então eu ficava assim pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? O que eu vou pregar? O que eu vou dar para essas pessoas? E aí, o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, nos dirigiu esta palavra que eu vou dividir com vocês. Eu só me lembrei disso. Naquele momento, 2 ou 3 pessoas. Então, eu nem fazia a reunião de cima do altar, eu descia ao encontro delas e fazia ali mesmo, pertinho das cadeiras. E aí, na fé, quer dizer, sem nenhum preparo, sem nada, zero. Apenas me veio à mente esse versículo aqui, que Jesus falou. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso é tão bacana, isso é tão maravilhoso. Porque eu me apoiei nesse versículo de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Eu me apoiei, porque eu não tinha nada para dar, a não ser o que estava dentro de mim, aquilo que Deus me havia dado, que é a minha salvação, eu queria passar para as pessoas. Mas naquele momento, ele deu esse versículo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aí eu chamava as pessoas assim na frente, um pouquinho mais para frente, junto do altar, e aí eu falava assim, olho no olho, sabe? 2, 3 pessoas, o que a gente podia fazer? Então, eu falava assim, olha, presta atenção, Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele, ele estaria no meio. Aí eu falei para elas assim, eu perguntei, a senhora crê que Jesus está aqui? Essa reunião que
que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Então, ele está aqui. Ele está aqui. Ele prometeu. Essa reunião é em nome dele. Então, ele tem que estar aqui porque ele prometeu. A senhora crê nisso? E a senhora também crê? E elas meneavam a cabeça. Sim, bispo, eu creio, eu creio. Então, se ele está aqui como ele prometeu, então tem que acontecer alguma coisa. Seja curada agora. Qual o problema da senhora? O meu problema é isso. Seja livre agora. E ali começou o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo. Ali começou. Com 2 ou 3 pessoas. E é interessante que isso marcou a minha vida, o meu trabalho, o ministério, porque eu não tinha o que falar, não sabia o que falar, eu mal conhecia as Escrituras. Mas essa palavra que Jesus falou, aquilo aí fez toda a diferença, não só na minha vida, mas na vida daquelas pessoas que estavam ali comigo. E hoje eu faço a mesma coisa. Qualquer reunião que eu vá, eu lembro daquele dia, ou daqueles dias, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, quando eu vou fazer reunião, hoje eu não olho o número de pessoas, eu olho que tem lá 2 ou 3, pelo menos, que creem. E essa é a fé, é com essa fé que nós estaremos nessa campanha de Sexta-feira da Paixão. Nós vamos levar essa fé, essa mesma fé, a fé que iniciou o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. A fé que fez acontecer o inusitado, o extraordinário. A fé que, como uma semente de mostarda, insignificante, pequenina, mas quando cai na boa terra, o que é a boa terra? A boa terra é o coração humilde. Você não precisa merecer para ser atendido por Deus, não. Você não precisa merecer para receber o Espírito Santo, não. Você não precisa merecer para ser curado, não. Você precisa crer, porque Jesus disse: a obra de Deus é que creiais naquele que Deus enviou. Então, quando a gente crê no Senhor Jesus, nós estamos realizando a obra de Deus. Pelo menos está sendo realizada em nós, dentro de nós, que foi o que aconteceu. Então, nesta Sexta-feira da Paixão, nós todos estaremos unidos num só propósito. É isso mesmo, um só propósito. Qual o propósito, bispo? Nós vamos clamar pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Eu estava falando até com algumas pessoas que eu vou estar nessa fé. Quem é que não tem, neste mundo, quem é que não tem um ente querido, amado, perdido neste mundo? É ou não é? Todos nós, obreiras, obreiros, pastores, bispos, todos nós que fazemos parte desta grande família que é
a Igreja Universal do Reino de Deus, todos nós, pelo menos, temos muito mais, mas pelo menos existe uma pessoa que nós amamos, que é um ente querido, é uma filha, é um filho, é o pai, é a mãe, é o marido, é a esposa, é o cunhado, enfim, é alguém próximo. Às vezes não está próximo agora, mas em pensamento fica próximo. Quando você pensa, eu estou falando aqui da aboliçãozinha, lá no Rio de Janeiro, na igreja antiga funerária. Então, quando eu falo assim, eu me transporto para lá. É como se eu estivesse andando ali, naquele lugar pequenino, mas que foi muito abençoado. E é isso que eu queria que você entendesse, minha amiga e meu amigo. Essa campanha do dia 3 de abril não é mais uma campanha, não é para aglutinar mais gente, mais pessoas, não. Porque se entupirmos de gente os estádios e não acontecer nada, para que adiantou? Não é verdade? Então, nós vamos estar ao pé da cruz, clamando pelos familiares. E quer dizer, assim como nós insistimos para você levar o nome do seu ente querido ou levar o seu próprio ente querido nessa concentração de fé, imagine você, pensa comigo, se lá atrás, há quase 50 anos atrás, 2 ou 3 pessoas eram suficientes para que Deus operasse, só porque Ele prometeu, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio delas. E se Ele está no nosso meio, é para quê? Para ficar olhando o nosso sofrimento? Não! É para atender às nossas necessidades, os nossos pedidos, atender a nossa fé. Atender a nossa fé. E é isso que eu queria que você pensasse bem, amiga e amigo. Você é uma pessoa de Deus, você teve uma experiência magnífica com Deus, graças a Deus. Mas como que você pode ser feliz enquanto tem um parente, um ente querido que está longe, que às vezes você não vê há tempos, meses, anos, mas você ama essa criatura, como se ela estivesse com você ali. Você ama, você ora, você pede, você clama por ela. Mas uma coisa é você orar, eu orar, nós orarmos pelo ente querido, que nós temos feito. Nós fazemos. Mas outra coisa é nos entregarmos a uma fé inteligente, racional, uma fé em que a gente segue rigorosamente o que está escrito, porque o que está escrito foi determinado, o que está escrito está sacramentado, está decretado. Jesus disse para o diabo, está escrito, e o diabo entendeu que não tinha como ele retrucar ou resistir à palavra do está escrito. Então, nesta sexta-feira da Paixão, dia 3 de abril, nós estaremos também participando, nós todos, pastores, bispos, nós vamos participar, nós vamos orar por vocês, mas nós vamos orar pelos nossos respectivos entes queridos, porque nós carregamos também dentro do peito uma dor, a dor de ver parentes, entes queridos, perdidos nos seus vícios, perdidos sem rumo, completamente desorientados.
Poxa, e a gente não pode fazer nada. Não adianta a gente falar, Jesus está vivo, Jesus faz. A gente fala, mas eles não têm ouvidos para ouvir, não é verdade? Quanto mais você fala, até parece que fica pior. Ele se torna pior. Então, o melhor, gente, é a gente se unir. Já que você não pode levar o seu ente querido, já que você não pode carregar uma pessoa que você ama tanto até essa concentração, então vá com o nome dela, com o nome dele, ou a fotografia, e coloque no envelope, faça o seu pedido, coloque dentro do envelope e ali vamos colocar todos esses pedidos ao pé da cruz. Porque nós não vemos Jesus, nós não tocamos em Jesus, nós não sentimos Jesus, é ou não é? Mas a cruz é um sinal evidente do que ele fez por nós, morreu por nós. E se ele morreu por nós, ele não vai cumprir o que ele falou, o que ele prometeu? Se ele morreu por nós, não vai realizar tudo aquilo que ele prometeu? Então, por que não acontece ainda o milagre? Eu penso, eu creio, é assim que eu penso. Porque não houve uma manifestação verdadeira de entrega total. Então, eu queria que você fizesse isso. Pegue lá o seu envelope, coloque o seu pedido, faça. Se você quiser colocar a oferta, você coloca. Se você não quiser colocar a oferta, não coloca. Fique à vontade, mas uma coisa importante, coloque o nome da pessoa, o retrato, se for possível, dentro do envelope e leve lá, por exemplo, no Maracanã, lá em São Paulo, nos estádios, em qualquer lugar da Bahia, no Rio Grande do Sul, onde quer que haja uma concentração de fé, que vai haver por todo o Brasil e no mundo. Também aqui nós teremos essas concentrações de fé. Então, amiga e amigo, vá com essa fé. Vá com a fé do que Jesus falou. Isso é que crer. Essa é a crença prática. É a crença prática. Porque naqueles dias que nós começamos o trabalho, esse texto ficou marcado. Jesus, eu dizia, Senhor, tu disseste, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, Senhor, por que o Senhor está aqui? O Senhor garante, eu não preciso vê-lo, tocá-lo ou senti-lo. Eu me apoio apenas na tua palavra, no que está escrito. Eu apoio no que está escrito. Então, por conta disso, eu sei que o Senhor está aqui. E as pessoas diziam, quando eu perguntava, a senhora crê? Creio. Creio. Então, se o senhor crê, então tem que acontecer agora. Vamos falar com ele. E aí a gente dava as mãos e orava. E as coisas aconteciam. E surgiu, então, a Igreja Universal do Reino de Deus por todo o planeta. Por todo o planeta. Essa é a realidade. Então, vamos levar essa fé para os estádios nesta sexta-feira da Paixão, mas uma fé naquilo que Jesus prometeu. Não é uma fé de você participar dessa concentração, não. Não vai para o Maracanã ou para o estádio sambando, não. Vá nesta fé. A fé, o Senhor prometeu, onde estaria no meio de 2 ou 3 reunidos em teu nome. Nós estaremos em milhares e milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, todas reunidas numa só fé, num só espírito, num só coração. Então tem que acontecer.
Tem que acontecer. A tua presença é certa, tão certa como o Senhor existe. A tua presença nessas concentrações vai ser tão certa, tão certa, tão certa como o Senhor mesmo existe, porque o Senhor prometeu. E se o Senhor vai estar presente, é para quê? Para ficar olhando o nosso sofrimento, a nossa dor, o nosso pranto, o nosso choro? Não! O Senhor vem, se faz presente para ouvir o clamor daqueles que creem. Esta é a obra de Deus, minha amiga e meu amigo. Jesus disse, os discípulos perguntaram: Senhor, que faremos para realizarmos, que faremos para realizar a obra de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Só isso. Essa é a obra de Deus. Então nós todos vamos fazer a obra de Deus. Você que está me assistindo, participando desta live, talvez você seja a primeira vez que você vai lá num estádio, onde tiver a concentração. Mas se você for com essa crença, não, Jesus disse que estaria no nosso meio, eu creio. Então eu vou lá para pedir para ele, pelo meu parente, pelo meu ente querido, pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha mulher, pela minha família, para fulano, beltrano, porque cada um de nós carrega uma cruz, não é verdade? Nós carregamos uma cruz, pequenininha, mas carregamos. A cruz em que ali está a nossa dor, poxa, a nossa decepção, frustração, tristeza, que a gente nem fica falando para ninguém, porque isso não vai ajudar em nada. Mas todos nós temos. Eu tenho. Eu pessoalmente. A Esté também tem. Entes queridos perdidos. Pessoas que ela também ama e também estão perdidos. Então, todos nós temos, e nós vamos unirmos numa só fé. Nós vamos unirmos nessa dor. É isso mesmo. Nós vamos nos unir nessa dor. A dor da cruz que nós temos carregado. O peso dela. Você saber que você tem certeza para onde vai a sua alma, mas também, agora, neste instante, você também tem certeza que se fulano, beltrano, o ente querido, morrer, está perdido. Não tem salvação mais. Então, nós temos que fazer algo que venha mudar essa situação, porque Deus não é pequeno. Deus não faz coisa insignificante. Ele só faz coisa grande. Ele pegou 2 ou 3 pessoas que estavam reunidas lá numa antiga funerária. E dessa antiga funeráriazinha nasceu esse trabalho magnífico, estupendo que o Espírito Santo tem realizado por toda a terra. Então, meus amigos, neste dia 3 de abril, sexta-feira da Paixão, tudo vai cooperar, tudo. Mas o que mais fica nítido, forte, é você se apoiar não na multidão, mas a multidão que vai estar lá, mas naquilo que Jesus falou. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Quer dizer, se você não tem ninguém para ir com você lá na concentração, tem ninguém, mas você pode ter certeza que nós estaremos lá com você, nós vamos estar unidos com você. É só isso.
2 ou 3. Você, eu e outra pessoa já é o suficiente para Jesus ter que cumprir essa promessa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu creio, amiga e amigo, eu creio. Eu não creio só para você, mas eu creio para mim. Nós estaremos lá clamando pelos nossos respectivos entes queridos que estão perdidos por aí. Se você quiser, não tem que pagar nada, é de graça. Mas você tem que levar dentro de si aquele ente querido que você tanto ama e que está perdido por aí, desorientado. Tá bom? Vamos ficando por aqui e amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.